Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Boa noite mais uma vez. Tem alguém que veio pela primeira vez aqui hoje? Está aqui? Seja bem-vinda. Tá bom? Essa casa de amor. E a todos que estão aqui, que já me conhecem, eu sou a Fátima Teixeira, com gratidão no coração. Estar aqui com vocês é uma alegria sempre poder compartilhar essas reflexões trazidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, à luz das lições do nosso livro do ano aí, de Hamed, Na Busca do Melhor. Hoje o tema é sobre a felicidade. A felicidade se conquista, a lição 41. E nós vamos entender, então, o que Hamed traz sobre esta felicidade. Acho que todo mundo quer ser feliz, né? Sim ou não? Sim. Ah, bom, pensei que não. Todos nós queremos ser felizes. E por que a gente não é? Por que a gente não é? Por que a gente acha que não é? Porque a gente costuma colocar a felicidade em coisas fora da gente, com o alcance de algumas coisas, situações que devem se resolver, ou livramentos que a gente não quer mais ter. E aí a gente coloca a nossa felicidade nas mãos, então, de terceiros, do outro, de situações. E por isso que todos nós queremos ser felizes, mas não somos. Todos nós vamos em busca da felicidade, parece que essa felicidade nunca vem. Puxa, nunca vem, parece que não vem. Será que é lógico isso perante Deus, o nosso Pai maior, que cuida de nós com tanto carinho, como seus filhos únicos, cada um de nós? Será que Ele nos manda para o mundo para que a gente não seja feliz? Para que Ele não nos permita a felicidade? Ou melhor, que Ele só permita que a gente seja feliz se a gente alcance determinadas graças, vamos falar assim, dádivas? Hamed vem falar na lição sobre esta conquista da felicidade, sobre o que é essa busca da felicidade que nós insistimos em colocar fora e não buscar dentro. Aí vocês vão falar assim, mas Fátima, a gente escuta nas palestras que nós estamos num estágio, e eu mesmo já falei aqui várias vezes, de um planeta de provas e expiações. Então, como a gente vai ser feliz num planeta onde a gente tem tanta dureza, tanta dificuldade, eu mesmo na minha própria vida? Boa pergunta, não é não? O que vocês acham? Vocês já pensaram nisso? Será que então Deus errou em falar que a gente então está aqui nesse estágio, como somos todos co-criadores do Pai, somos responsáveis então por tudo aquilo que estamos produzindo nesta existência, no estágio que nós estamos, e isso nos limita a não sermos felizes? Que a felicidade, então, será quando a gente não tem problema nenhum? Então, a gente vai desencarnar achando isso. Porque justamente por estarmos neste momento, onde todos nós estamos na fase de desenvolvimento e crescimento e melhoria contínua, e precisamos, então, dos aprendizados que estão conosco, que nos aparecem, para que a gente possa crescer, para que a gente, sim, encontre um estágio de felicidade plena, que aí são os planetas felizes que existem, né? Nas ordens dos planetas que o Livro dos Espíritos, através do Espírito de Verdade, nos traz, onde nós vamos ter felicidade plena, onde só vamos ter pessoas fazendo bem, não importa quem, onde nós não vamos ter desastre, onde nós não vamos ter pessoas doentes, mas para a gente chegar nisso, precisamos encontrar esta felicidade relativa que o Evangelho e o Livro dos Espíritos nos traz neste momento que a gente está. Porque a felicidade
não está fora, em um alcance distante. Está na forma como eu faço hoje para encontrar esta felicidade. Então, o Hamed é muito feliz na lição, trazendo essas reflexões introdutórias aqui que eu coloquei já para fazer um monte de questionamento na nossa cabeça de como que a gente encara e o que a gente está fazendo. Como a gente encara essa felicidade. Muitos procuram a felicidade como se fosse um destino, mas ela é uma estrada que se constrói a cada dia. Para eu chegar no meu destino, eu preciso ir caminhando, de carro, de trem, de avião, de bicicleta. Tá certo? Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou indo? E cada um tem o seu ritmo. Cada um constrói a sua felicidade da sua forma. O que pode me fazer feliz, o que me deixa feliz, pode ser diferente para você, para cada um de nós. Então, não adianta almejar a felicidade do outro. Porque a gente adora olhar o outro. O outro está sempre melhor que a gente. Ah, mas por quê? Aquela pessoa conseguiu tantas coisas boas. É porque é ela. Ah, é porque é ele. E a gente fica... Já vai aquele olharzinho, né? Não é inveja isso não, né, gente? Isso não é inveja. Isso não é inveja, né? Não. Nós somos todos cristãos, tá certo? É uma admiração, né? Não é uma inveja. A gente faz isso sem ter consciência que a gente faz isso o tempo inteiro. E em pequenas coisas. E aí a gente olha assim, porque aquela pessoa, eu não vou conseguir nunca aquilo. Aí eu já limitei eu mesma. E a gente não sabe, de repente, aquilo que a pessoa, como a gente aparenta, que a pessoa mostra, que a conquista, que está bem, de repente, para a gente, não vai fazer bem. Não é para a gente, não vai ser da mesma forma. E a gente acha que vai ser a mesma forma. Porque a gente vê a felicidade do outro. Ao invés de a gente se alegrar com a felicidade do outro, a gente fica o quê? Se alegra, mas fica pensando, eu também queria. Também queria isso. Tá tudo bem, né? O que a gente vai fazer é mudar esse olhar. Como é que eu faço isso? E não é da noite para o dia, tá, gente? O Hamed, ele fala nas reflexões que isso é uma constante para nós. É um trabalho de autoconhecimento que ele traz muito nas suas lições, de como em cada tema, como é que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo, como eu estou percebendo. E é nas mínimas coisas. Quando eu estava estudando a lição, eu falei assim, gente, eu tive um período da minha vida que eu dava mais valor aos pequenos momentos que me davam felicidade, que me davam alegria, aquela coisa boa. E eram coisas simples. Por exemplo, de caminhar no Sereste, que eu corro, né? Hoje eu continuo correndo, mas eu já não vou com aquela mesma... Eu percebi nessa reflexão, falando assim, gente, faz tempo que eu não corro e não levanto os braços, quando está sol. Porque eu fazia isso, eu achava que eu sou louca, né? Estou correndo lá, levanto a mão e dando risada, assim, num sorriso de gratidão. Eu falei, nossa, quanto tempo que eu não faço isso? Agora, a próxima vez que tiver sol, eu vou fazer. Porque é uma coisa que me deixa feliz. Não é simples? Isso me deixa feliz. E, ao invés de eu ser grata pela essa oportunidade, a gente vai deixando se levar pelos momentos das dificuldades que todos nós temos e vamos deixando de fazer coisas na nossa estrada que a gente está construindo que nos deixa felizes. Porque a gente fica com a cabeça focada, com o foco no que vai fazer, no que precisa acontecer, no que eu preciso comprar, no que eu preciso fazer amanhã, hoje, e no preciso, no e se, nas coisas. E a nossa mente, gente, e a nossa energia vai para isso, vai para esse lugar. Não que a gente vai deixar de ter esses pensamentos. Todos nós vamos continuar tendo, mas o quanto nós deixamos eles nos dominarem a ponto de fazer a gente deixar de lado coisas que nos deixam felizes, que nos fazem bem.
um café da manhã que eu faço. É um suco que eu ponho para o meu filho. É um ovo que eu frito porque eu quero fazer para ele. Ao invés de reclamar, ninguém lavou a louça hoje. Eu peguei a semana... Gente, é ótimo as lições. Leiam as lições. Faz a gente refletir demais. Porque a gente se pega, na verdade, fazendo coisas, gente, e que dominam mais do que as coisas boas que a gente faz. Ou a gente não faz coisas boas. Ou a gente não consegue, em pequenas situações, sentir essa felicidade. É que a gente não presta atenção, dá foco no negativo. Ao invés de dar foco nas coisas que nos fazem bem. Alimentar, e a gente está precisando disso. A gente, enquanto indivíduo, enquanto cuidado consigo mesmo, isso não tem nada a ver com ser egoísta. Isso tem a ver com cuidar da gente. Porque a gente cuidando da gente, quem está ao nosso redor, percebe e automaticamente também vai ter vontade de se cuidar e vai ficar melhor. A felicidade não é acaso. Não depende de... Opa, não tem o laser aqui, né? Não depende de pessoas nem circunstâncias externas. É resultado de escolhas e construções interiores. Então, não adianta a gente ter essa ilusão de que vai ter um passe mágico, alguma situação mágica que vai acontecer, vai mudar a minha vida, de repente eu vou ser feliz. A gente faz o mais difícil, gente. A gente faz o mais difícil, eu fico imaginando nossos anjos da guarda, hoje estavam muito presentes, os mentores individuais. Foi muito bonito a hora que eu vi na subida, porque os mentores estão pedindo isso para a gente, os nossos guardiões, que Deus nos colocou do nosso lado para nos inspirar, para nos intuir, para nos impulsionar nesse caminhar, dessa jornada de vida, construindo dia a dia o que a gente pode ser feliz, o que a gente pode realizar. E a gente faz o mais difícil, que é ser o que a gente não é, querer ser o que os outros querem que a gente seja, e não cuidar da gente. A gente faz o mais complicado. Falar para agradar o outro e não agradar a gente. A gente se maltrata sem perceber. Às vezes, vai sair torto no começo, quando a gente quer começar a expressar, mas a gente tem que começar a se respeitar. Porque isso vai trazendo essa construção interior do que vai deixar a gente feliz, vai deixando a gente mais leve na vida. Deixar a gente mais leve na vida, eu estou falando que a gente não vai ter situações de desafios? Vamos continuar tendo. Só que a forma como eu vou estar nessas situações, será que não é possível ser feliz? Imagina o Chico, na situação que ele viveu, um pouquinho da história, acho que quem está aqui conhece um pouquinho da história dele. No físico, quantos problemas de saúde ele tinha. E ele se declarava uma pessoa feliz, porque ele estava realizando aquilo que ele queria realizar. Estava feliz daquilo que ele podia fazer. Nós também podemos, todos nós. Há felicidades e infelicidades, relativas. Isso é o livro dos Espíritos. Aí a gente vai entender aquela história. A felicidade não é deste mundo. Esquece isso, gente. A gente não vai ter a felicidade plena, que é a felicidade, como eu falei, quando a gente estiver em estágio mais evoluído. Vamos todos nessa felicidade plena, onde não vamos ter desafios, problemas. Mas é outro estágio. A gente tem que comer muito arroz e feijão ainda até chegar lá. Mas, no momento que nós estamos, nós temos a felicidade relativa. Pergunta do Livro dos Espíritos, 920. O homem pode desfrutar na Terra uma felicidade completa? Isso é Kardec perguntando para o Espírito de verdade. Completa não, gente. Se fosse completa, a gente não estaria nesse planeta. Porque a vida lhe foi dada como prova ou como expiação, mas depende
dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto lhe seja possível sobre a terra. Está claro aqui, pessoal? E quem é que vai responsável por esta felicidade, por essa busca de ser feliz? Eu. Cada um aqui. A felicidade na terra é relativa à posição que cada um ocupa. Aquilo que faz a felicidade de um pode fazer a infelicidade de outro. Existe uma parcela de felicidade que pode ser comum a todos? A felicidade para a vida material é a posse do necessário. É isso que ele fala, né? A posse do necessário dos bens materiais. Para a vida moral é possuir a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso é para todos. Para todos nós. A felicidade nasce da aceitação e da superação. Então, enquanto eu ficar esperando, remoendo, esperando que as coisas aconteçam fora, e não aceito como eu estou hoje, não olho o que eu posso fazer hoje, eu não vou chegar nessa felicidade. O papel de todas as provações, de todas as expiações que todos nós passamos, tem um único objetivo: nosso crescimento, nosso fortalecimento da nossa fé e a nossa evolução. Este é o papel. Não é para a gente ser infeliz. Não está escrito isso. Jesus, no seu evangelho, na sua vida enquanto esteve na terra, ele nos ensinou a amar, a olhar para o nosso irmão, fazer o bem, como que gostaríamos que nos fizessem. A não olhar no irmão aquilo que ele tem de defeito, se a gente não olha para a gente primeiro. Ele nos ensinou a lei do amor, que é a lei que nos leva a essa felicidade plena. Por mais das dificuldades que estejamos passando, é possível ser feliz? Não sei se vocês já tiveram essa vivência de pessoas que estão no hospital, em situações, às vezes, de grande dificuldade, mesmo de dor, e você vai conversar, eu tive experiência com parentes, você vai conversar com a pessoa está plena. Parece que nem está no hospital. Não está sofrendo? Tá. Mas parece que o espírito está se libertando, parece que inconscientemente a pessoa sabe, e aquilo deixa a pessoa leve. A pessoa está plena. Ou quando vai para desencarnar, parece que está com um sorriso. A gente, mas como é que pode? Eu falei, comentando, como é que a pessoa pode estar assim feliz, se ela sabe que daqui a pouco vai desencarnar? O entendimento que a pessoa tem é muito maior do que o meu, muitas vezes. Com aquele sorriso. Eu também, só que eu era muito mais nova, não tinha consciência. Acho que quanto mais jovem a gente é, mais, né, é melhor. Né? A gente vai crescendo, vai sendo consumido aí pelas experiências da vida, e a gente vai trazendo uma dureza. Né? Quando eu era jovem, eu tinha 14 anos, eu nunca vou me esquecer, eu lembro da cena hoje. Eu tomei um tiro na cabeça e eu assim, num acidente na praia, o pessoal estava comemorando Ano Novo e a bala perdida caiu na minha cabeça. Fiquei famosa, gente. Fiquei famosa lá na Praia Grande. Não morri porque eu sou cabeça dura, o médico falou isso. Falou isso porque a bala ficou presa entre meu crânio e meu couro cabeludo. E ficou bem presa aqui, né? Eu falei, eu não sabia o que estava acontecendo, 14 anos, minha mãe desesperada, todo mundo desesperado. Eu fui para o hospital no último dia na véspera do Ano Novo, imagina a loucura que era, a ambulância indo para... Eu estava na Praia Grande e fui lá para Santos, a Santa Casa. Aí, a cena é a seguinte, gente. Eu tinha todo motivo para ficar desesperada, não tinha, não? Todo motivo. Vocês acham que eu não fiquei com medo? Fiquei com medo, porque eu não deixava ninguém ficar longe de mim. A enfermeira que ficava comigo ali, eu agarrava no braço dela, não me deixa, porque a minha mãe não podia ficar mais comigo, né? Não me deixa, e ela ficava. Tinha uma enfermeira que eu lembro da cara dela, não sei nem se era o espírito, gente, porque eu estava tão doidona que eu nem sei. Se era o espírito que ficou na minha mão. Capaz de ter sido um espírito, ficou lá na minha mão.
eu sei que eu apaguei, né? E acordei, depois, não vi nada, obviamente, né? Depois minha mãe falou que foram 6 horas de cirurgia, tal, e não sabia se eu ia voltar ou não, mas voltei. Estou aqui. Voltei sem sequela, graças a Deus, mas o fato é, eu estava no hospital e com 2 dias eu já estava querendo levantar, não aguentava ficar deitada. E eles não, mas você não pode levantar porque é na cabeça, não pode, tem que ver se você vai ficar bem. Não, mas doutor, eu estou me sentindo muito bem. Eu falava assim, eu estou bem. Só não gostava mais daquelas agulhas que ficavam enfiando para tomar remédio, eu não queria mais. Mas eu posso começar a passear? Eu queria passear no hospital. Aí ele falou, não, tá bom. Aí minha mãe, né, eu pegava o soro, né, com o remédio, com o negocinho, andando. E eu comecei, sabe fazer o quê, gente? Bater nas portas dos outros pacientes. E minha mãe achava aquilo louco, né? Como é que você faz isso? Como é que você está fazendo? Fátima, não pode. Não, mãe, eu quero fazer, está me dando vontade de fazer isso. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Porque eu fiquei muito tempo no hospital. Jogar baralho com os outros pacientes. Eu adorava jogar buraco, né, com meu avô, adorava, então, e gosto até hoje. Então eu batia e comecei. Aí os outros pacientes ficavam falando assim, mas de onde você está tão feliz? Você está com a cabeça enfaixada, o que aconteceu com você? Ah, eu tomei um tiro. Aí o palavra faz, nossa, como assim tomou um tiro? Como é que você está fazendo aqui viva? Pois é, coisa ruim não morre, tá certo? Ficar aqui naquela época eu não tinha a menor ideia do que era o espiritismo, gente. Mas eu via os espíritos. Eu não tinha ideia que era o espiritismo, mas eu via os espíritos. E, aliás, foi a partir daí, depois que eu conheci uma outra pessoa, que me trouxe para a doutrina. Então, naquele período, gente, momentos pequenos, a gente é tão inocente, porque é muito jovem, não tinha consciência, e a minha vontade era fazer o quê? Puxa, eu estou bem, eu vou levar alegria, porque eu tinha esse espírito mesmo de levar alegria a quem estava do meu lado. Aí eu era conhecida lá da ala, a jogadora, porque eu gostava de jogar. Então eu ficava jogando baralho com os pacientes, até que depois eu não podia fazer isso toda hora, né, gente? Eles me deixavam fazer um pouquinho, porque eu tinha que voltar, ficar deitada lá. Foram 15 dias. E depois eu retomei para o hospital, porque eles gostavam muito de mim. Eu tinha que fazer 2 cirurgias na cabeça. Então, foi um momento bem intenso. E a segunda eu já estava mais consciente. Aí, a segunda estava morrendo de medo, gente. Aí, a segunda já não estava assim, toda feliz, não. Mas são aprendizados que eu carrego na alma, na lembrança, desta vida mesmo, não é das outras, de que existem momentos que me fortalecem. Existem períodos da nossa vida que vão nos fortalecer. E que a gente não dá valor. Eu nunca contei essa história numa palestra. É a primeira vez que eu estou contando, por inspiração. Por que será? Para lembrar a mim mesma da fortaleza que a gente tem em momentos desafiadores da nossa vida. Que nós somos capazes de reinventar, ter atitudes melhores e contribuir não só com a nossa felicidade, mas com aquelas que estão do nosso lado. Que a gente pare e realmente pense do propósito de que nós viemos, do que viemos buscar nessa vida todos os dias, não só lá quando eu for melhor, só quando eu tiver mais evolução, só quando eu tiver mais conhecimento. Eu não tinha conhecimento nenhum. E olha a lição que a gente pode ter. Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Aceitação, então, das nossas dificuldades. Transformar, então, acabei de falar, dificuldades em aprendizados. Resulta, então, no nosso progresso e na maior felicidade que a gente pode adquirir. Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem onde Jesus fala para que a gente não olhe para o cisco do nosso irmão, antes de tirar a nossa trava. Então, antes de eu ficar olhando para o cisco do outro e acusar o outro, vamos tirar nossas travas. Porque quem a gente pode cuidar? Só a gente. E a gente insiste em querer controlar as emoções, os sentimentos e a vida do outro. Se a gente não olha para a nossa trava, o que está me prejudicando, o que está me paralisando na vida, que eu posso ir para frente, a hora que eu me liberto. E aí sim eu vou encontrar a felicidade.
Vamos refletir. Isso aqui para nós, todos. O que tem me impedido de enxergar a vida com gratidão e serenidade? Qual a trava interior que ainda distorce o meu olhar? Porque isso é que me paralisa e que me faz não dar os passos para essa felicidade, não ver a felicidade nas pequenas coisas que estão ao meu redor. A felicidade se conquista. Um dos segredos, isso Hamed traz, para alcançar a felicidade é gostar de si mesmo. Primeira coisa. Nem mesmo um anjo guardião pode nos fazer felizes, por isso que eles estão todos aqui. Porque eles não podem, eles até gostariam. Mas eles não podem fazer pela gente. Embora a gente queira. A gente gosta de terceirizar as coisas, é tão bom. Terceirizar não é bom? Falar para as pessoas fazerem tudo para a gente. Mas tem coisas que não vai dar. É a gente que tem que fazer. E se a gente insistir, enquanto a gente insistir nisso, gente, realmente não vai ser difícil a gente ser feliz. Porque é como se estivesse dando muro... Como é que fala? Isso. Pronto, vocês sabem mais que eu. Não adianta. Vai adiantar. A felicidade é fruto da conquista pessoal e responsabilidade. Construir a felicidade parece aquele amaré. Vocês conhecem aquele amaré? Escolher ver o bem em si e nos outros. Transformar quedas em aprendizados. Servir com alegria. E confiar em Deus e em si mesmo. Tá bom? Simples, mas complexo. É simples porque todos nós, na consciência, sabemos que esse aqui é o nosso caminho. E complexo porque nós deixamos o nosso foco na nossa vida nos problemas, nos desafios, naquilo que não nos acontece, que a gente gostaria que acontecesse, em situações que gostaríamos que se resolvesse, que não são da forma como a gente gostaria que fosse. E aí a gente não consegue encontrar essa felicidade, essa construção dessa felicidade. Viver com o propósito. Felicidade não se encontra fora, mas dentro. É o fruto de cada escolha que fazemos com amor. O que posso fazer hoje para construir a minha felicidade? O que cada um de nós pode fazer a partir de hoje para construir? Veja, é construir. Eu estou falando alcançar. Porque se eu colocar alcançar, o que nossa mente vai fazer, nosso cérebro? Vai colocar lá longe. Porque eu tenho que alcançar, está lá longe. Não, eu vou construir hoje. É construir. O que eu posso fazer? A forma que eu vou dar, os meus passos que eu vou fazer para encontrar essa tal felicidade. E é mais, não falei de exemplo simples, é mais fácil no sentido de pequenas coisas que a gente não imagina, não consegue enxergar, porque não consegue se permitir ver, porque o nosso olhar está buscando lá fora e não aqui dentro. E é isso, gente. Eu vou terminar lendo, complementando o livro de Hamed, esse Valores do Espírito do Novaes aqui, do Andrew. Adonai. Pode deixar que eu contigo. Só preciso do meu óculos. Espera aí. Eu só preciso do meu óculos para a gente ver aqui que ele tem uma lição da felicidade. Oi? Fala, meninos. Vou deixar até aquela imagem. Ah, não. Põe aquela última slide lá. Última? É. Então, aqui a gente vai finalizar com o valor felicidade. Ele pegou um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 23. O homem está incessantemente em busca da felicidade, que sempre lhe escapa sem cessar. Somos nós. Porque a felicidade sem mescla não existe na Terra, ou seja, a gente vai ter momentos felizes, momentos não felizes, porque faz parte do nosso estágio. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa,
mas ele a procura nas coisas perecíveis, ele, o homem, nós, e sujeitas às mesmas vicissitudes. Quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de procurar nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes imperecíveis. Então, a gente vai buscar essa felicidade relativa quando a gente voltar nosso coração, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para aquilo que nos realmente importa nesta vida. E não nas coisas apenas materiais como pré-requisito para que a gente seja feliz. Porque enquanto as coisas materiais são boas, fazem parte, precisamos, ótimo, todos nós, Deus nos permitiu essa prosperidade. Agora, o apego, a minha felicidade condicionada a apenas o material, isso não é uma felicidade, isso é uma ilusão. Felicidade é estar mais na perfeita harmonia consigo mesmo e com a realidade. É encontrar com Deus, o qual leva o ser humano a vibrar na alma, nas emoções mais superiores da vida. Seja feliz, mesmo que a vida não lhe sorria em tempo. Isso pode ser alcançado se você entende que cada momento tem o seu valor e a sua lição. Quando tudo parecer conspirar contra você, tem momentos que a gente se sente assim, né? Eu tive vários. Pense que a felicidade pode estar bem próxima, onde você menos procura. Vocês já tiveram essa sensação? Parece que tudo está conspirando contra você. E nisso a gente não consegue ver o que está do nosso lado, e aí a gente só vai ver depois que a gente sofre um tempão. Porque a gente vai ver, porque Deus é maravilhoso. Deus cuida de todos nós. E Ele sabe que é passageiro e temporário, muitas vezes, o estágio que a gente está, de tristeza, de inconformação, de não aceitação, de revolta, de raiva, que todos nós temos. Ele sabe que é temporário. E Ele sabe que todos nós vamos conseguir alcançar e ver para que viemos. Os valores que viemos buscar para encontrar esta felicidade. E para finalizar, seja feliz, mesmo que lhe faltem forças para a superação das dificuldades do mundo. Lembre-se, sempre, de que não há ninguém que não possa superar um problema. Talvez ele seja menor do que você pense. Invoque seu merecimento e direito de ser feliz. Peça a Deus, com a vontade sincera de querer ver. Peça a Deus força para querer fazer. Peça a Deus discernimento para que a gente consiga ter clareza das escolhas que estamos fazendo em nossas vidas. Que possamos todos ser felizes com a vida que cada um de nós tem hoje, com gratidão na alma. Obrigada, gente, de coração, tá bom?